Bom dia, boa tarde a todos. Agora iremos fazer a correção da nossa atividade sobre as propriedades coligativas relacionadas ao diagrama de fases das substâncias. Primeira questão. Observe o diagrama de fases PT mostrado a seguir. Pode-se concluir corretamente que uma substância que passou pelo processo de sublimação segue a trajetória. Então nós iremos, de acordo com os pontos, descobrir qual foi a trajetória com relação à mudança de sublimação. No diagrama de fases, eu tenho os 3 estados físicos. Sempre será essa região em cima, líquido, sólido, e aqui o estado de vapor. Sublimação é a mudança do estado sólido para o estado de vapor. Então, é um assunto do primeiro ano, mudança dos estados físicos. Sublimação do sólido para o vapor. Então, se eu quero a mudança de sublimação, da sublimação, eu irei observar essa curva, essa linha chamada de curva. Sólido, vapor, é a curva da sublimação. Essa outra curva, curva da fusão, que é do sólido para o líquido, e essa outra curva, chamada de curva da vaporização, líquido, vapor. Então, com relação a esta curva, eu tenho o ponto Y e o ponto V. Então, aqui eu não tenho nenhum item Y e V, mas eu tenho o item B, que relaciona o Y e o U. Y e o U. Olha, a trajetória YU passou pela curva da sublimação. Nosso item correto, item B. Segunda questão. Entre as grandezas físicas que influenciam os estados físicos das substâncias estão o volume, a temperatura e a pressão. O gráfico a seguir representa o comportamento da água com relação aos estados físicos que ela pode ter. Nesse gráfico, é possível representar os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Então, eu tenho o gráfico, tem 3 regiões. Essas 3 regiões são os 3 estados físicos: líquido, sólido e aqui é o gasoso, o vapor. Assinale a alternativa que apresenta as grandezas físicas correspondente aos eixos das abscissas e ordenadas, respectivamente. Então, quais são as grandezas que eu utilizo para representar as mudanças dos estados sólido, líquido e gasoso? De acordo com a primeira questão, as grandezas utilizadas são sempre pressão e a temperatura. Então, o item correto da segunda questão será temperatura e pressão. Item D. Terceira questão. O diagrama de estado físico para certa substância está representada a seguir. A mudança de estado físico, denominada sublimação, pode ocorrer. Então, mais uma vez, é a mudança do estado sólido para o estado de vapor. Então, será essa curva da sublimação. Então, eu tenho essa curva, os pontos correspondentes H até o T. Então, resposta correta será item C, HT, curva da sublimação.
O item D, curva TR. TR está representando esta curva. Esta curva delimita o sólido do líquido. Então, TR é a curva da fusão. E TS, que é essa curva, líquido, vapor, a curva da vaporização. Resposta da terceira será o item C. Quarta questão, eu tenho um diagrama, certo, de uma substância qualquer. Essa substância tem os pontos A, B, C, D e E, certas temperaturas e a pressão são dadas. Vamos lá. Eu tenho primeiro item. Em que fase a substância se encontra quando sob pressão de 300 mg de mercúrio e a temperatura de 10 graus? Então eu tenho a pressão de 300 e a temperatura de 10 graus. Então o nosso item, o nosso ponto será o ponto A. O ponto A está na região do estado sólido. Então, resposta da A, o estado físico que se encontra essa substância a 10 graus e 30 mg de mercúrio, estado sólido. Item B, em que fase a substância se encontra quando sob pressão de 300 mg, a temperatura de 30 graus. Então agora a temperatura foi aumentada de 10 para 30. Pressão continua sendo 300. Então eu tenho pressão 300, agora eu sigo até a temperatura de 30. Ponto B, região do estado líquido. Item B, estado físico líquido. Item C, qual é o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de B para A? Do B para o A, eu tenho dessa região para essa outra, ou seja, do líquido para o sólido. Essa fase, essa mudança será chamada de solidificação, do líquido para o sólido. Último item. Qual é o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de D para o E? D para o E, já tem aqui a nossa seta. Do D para o E é da região do vapor para a região do líquido. Será uma condensação ou liquefação. Uma observação: esse ponto C, que está relacionado, está representando o ponto crítico. O ponto C é o ponto crítico, onde a mudança, a partir desse momento, a substância se encontra no estado gasoso. Antes dele, estado de vapor. Então, esse ponto é chamado de ponto crítico. A partir dele, a substância se encontra no estado gasoso.